Fala galera, aqui Bárbara Espanhol falando para mais um tema super interessante. Na verdade, esse tema vão gerar dois vídeos sobre Cândida, candidíase, né? Que é o hipercrescimento, a hiperproliferação, uma quantidade exacerbada desse bichinho chato chamado Candida albicans. Por que é muito importante vocês assistirem os dois vídeos? Não fiquem de olho, esse é o primeiro, vai ter a segunda parte. Porque nessa primeira parte eu vou explicar exatamente o que é a Cândida, o que ela causa, quais são os desequilíbrios, inclusive vou te explicar sobre o pH do intestino, o pH da Cândida, porque se você não entender a origem do problema, não vai adiantar muito você entender, olha, faz isso, isso e aquilo. Então, entendendo a origem, você consegue falar, caramba, então é aí que tá o pulo do gato, é aqui que eu vou focar e eu vou mudar então toda a minha conduta, porque agora eu tô entendendo por que eu tenho candidíase de repetição, por exemplo, no caso das mulheres. E é muito importante você saber que candidíase não se dá só nas mulheres. A Cândida albicans, ela pode ter um crescimento exacerbado em homens e em crianças. Então, eu vou ensinar vocês também quais são os sintomas que pode mostrar esse hipercrescimento fúngico. Então, vem comigo, assiste até o final, porque o vídeo tá muito bom. Confira os meus cursos e aulas sobre diferentes temas da nutrição, link na descrição dos vídeos. Primeira coisa, se você não é inscrito ou inscrita no canal, dá um pausezinho rapidinho, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe a notificação que vídeos novos estão chegando e, por favor, já me dá aquela força curtindo o vídeo, porque eu garanto que o material tá muito bom. Bom, o que você tem que entender primeiro, tá? Nosso intestino, ele é colonizado por milhares de bactérias, mas não só por bactérias, por fungos também. Tem gente que fala, eu tenho fungos no intestino? Tem! E diferente do que você pode estar pensando, os fungos ou as bactérias não são seus inimigos. Pelo contrário, quando tudo vai bem, quando há um equilíbrio na sua microbiota intestinal, esse é o nome que a gente dá, né? O microbioma é a constituição, ou seja, o que vive no seu intestino. Então, se você tem um microbioma em equilíbrio entre bactérias e fungo, eles podem ser seus amigos, é isso mesmo. Os fungos presentes no seu intestino, para você ter uma noção, eles são responsáveis, por exemplo, por colaborar com o sistema imunológico, com a digestão e podem inclusive ajudar a melhorar a absorção de certos nutrientes. Então, o primeiro ponto a entender é que fungo e bactéria estão no seu intestino por um motivo e quando bem equilibrado eles são ótimos, são seus amigos, ok? Tá. O problema é quando a gente tem um overgrowth, ou seja, a gente tem um crescimento exacerbado, seja de fungo ou seja de bactéria. Aí, esse hipercrescimento passa a causar problemas porque a gente passa a ter um ambiente no nosso intestino que favorece doenças, um ambiente patogênico, um ambiente onde aquilo que ia tudo bem passa a favorecer o aparecimento de doença. Então, vamos falar agora de uma das principais causas para a gente alterar essa microbiota intestinal, que de repente estava ali tudo bem, tudo amigável, e a gente passar a ter uma microbiota intestinal que favorece doenças. Então, o primeiro vilão é o antibiótico. É isso mesmo. É óbvio que o antibiótico tem uma função muito importante, o antibiótico salva vidas, mas o que muita gente não sabe é que o estrago é enorme, é tamanho. Para vocês terem uma ideia, a recomendação é que para cada uma semana de uso de antibiótico, eu vou falar mais para frente sobre probiótico, mas é legal vocês entenderem que a pessoa suplemente pelo menos 40 dias, mas o ideal seria 3 meses de suplementação de probiótico para tentar recompensar o estrago e o desequilíbrio que o antibiótico causou naquela microbiota intestinal. Então, como que o antibiótico vai mudar essa microbiota? O que ele faz na prática? Primeiro, ele mata milhares de bactérias benéficas
e ele altera o pH do intestino, favorecendo um ambiente que aumente o crescimento de bactérias ruins, aumente o crescimento de fungo e passa a se tornar um ambiente alcalino, um ambiente não saudável, ou seja, o seu intestino, que era ali teu protetor, vai passar a ser o alvo inicial das suas patologias, dos seus problemas, dos seus sintomas. É por isso que não é a primeira vez que eu falo aqui que o intestino, ele é a chave do nosso corpo, ele é a chave do nosso cérebro. Quer ter saúde? Cuide do seu intestino. Para que os fungos possam sobreviver no seu intestino, viver lá, e eles sejam ainda benéficos, sejam ainda seus amigos, você precisa de boas bactérias, porque são as bactérias que produzem certas substâncias que fazem com que o crescimento fúngico fique controlado e que aqueles fungos trabalhem ao seu favor. Um exemplo de uma substância é o butirato. O butirato, por exemplo, tem sua produção aumentada quando você ingere fibras de vegetais. E para que esse butirato seja produzido no seu intestino, você precisa também de boas bactérias. Então, a associação de bactérias saudáveis no seu intestino com a ingestão de fibra através dos vegetais faz com que você tenha mais butirato. O que o butirato faz por você? Além dele ser muito saudável para o seu intestino, ele diminui os níveis de açúcar no sangue e ele tem uma ação controladora de fungos, ou seja, ele tem uma ação antifúngica, ele previne o hipercrescimento fúngico. Para isso, você precisa de uma dieta mais rica em fibras e precisa de um intestino com bactérias saudáveis. Tem outra substância muito legal que a gente pode fazer uso dela e ela tem uma ação fantástica no intestino, que é o MCT. Já ouviu falar? Que é o triglicerídeos de cadeia média. O MCT, ele é um bioproduto para o nosso intestino, então ele é muito importante para a nossa microbiota intestinal e ele também age prevenindo hipercrescimento fúngico. Agora, olha que interessante, o pH do seu intestino tem a ver com tudo isso, tá? Então, o pH, para quem não sabe, ele pode ser básico, neutro ou alcalino. Tá? O pH do intestino, ele não deveria passar de 5 ou 5,5. Porém, a Cândida adora um pH mais alcalino. Para vocês terem uma ideia, o pH que favorece o crescimento da Cândida é em torno de 11, um pH extremamente alcalino. Então, aí tá uma chave boa para você parar para pensar e focar. Como eu faço para manter o pH do meu intestino melhor, ou seja, não tão alcalino, mais básico, para que assim ele não seja um ambiente favorável para hipercrescimento fúngico. Vocês vão entender mais sobre isso no outro vídeo, onde eu vou dar dicas dos alimentos que vão ajudar você a manter o seu intestino num pH mais neutro e não tão alcalino quanto é favorável para a Cândida. O nome que nós damos para esse intestino em desequilíbrio é desbiose intestinal. Já ouviu falar? A desbiose nada mais é do que um termo que descreve que a sua microbiota intestinal está em desequilíbrio. A sua microbiota intestinal é um ambiente que está favorecendo mais bactérias boas ou está dando espaço para um hipercrescimento fúngico e esse ambiente é extremamente favorável para o aumento do risco de doenças, de patologias. O que pode, por exemplo, um intestino em desbiose cronicamente causar para você? Várias coisas. Obviamente, principalmente alterações ali mesmo no próprio intestino, como por exemplo colite, síndrome do colo irritável, pessoas que têm desconforto, né, como estufamento, gases. Pode causar também não só alteração ali no seu intestino, mas também em todo o seu trato digestivo, chegando até a língua. É isso mesmo. A Cândida, esse hipercrescimento fúngico, não vai parar ali no seu intestino, ela pode subir e causar aquela língua esbranquiçada que é tão comum. Então essa língua esbranquiçada está mostrando aí que você tem um acúmulo fúngico em todo o seu trato gastrointestinal. Ah, lembra que eu comentei que o pH tem tudo a ver com isso? Então, um pH, quando ele é mais alcalino, ele aumenta a produção de amônia. É por isso, por exemplo, que algumas pessoas podem apresentar o que a gente chama de
A halitose alcalina, ou seja, um hálito que tem um cheiro meio alcoólico, um cheiro forte, mas não é aquele cheiro que a pessoa não escovou o dente. É um cheiro que a gente até fala assim, nossa, parece que é um hálito que vem do estômago. É um cheiro mais alcoólico, que é da produção de amônia. A produção de amônia ela é aumentada nesse ambiente alcalino. Então, a pessoa pode ter aí aumento das chances de ter colite, cólica, gases, síndrome do colo irritável, uma alteração do hálito, língua esbranquiçada, aquela saburra na língua, coceira vaginal, né, no caso de mulheres. Às vezes, quando a cândida tá em criança ou em homem, pode acontecer coceira na região anal. Não é tão comum o homem apresentar coceira na região peniana, mas pode acontecer na região anal, mais comum até em criança. E estudos mostram, o que é até meio óbvio, né, o aumento do risco de câncer de cólon, ou seja, o câncer lá no intestino, porque você está sempre com aquele ambiente desfavorável, então obviamente vai aumentar o risco de câncer, principalmente naquela região. Além de contribuir muito com fadiga, porque se você está constantemente com desequilíbrio de bactérias e também com desequilíbrio fúngico, seu intestino não vai absorver direito os nutrientes que precisaria para você ter energia, seu intestino não vai colaborar com a produção hormonal, porque a grande maior parte dos nossos hormônios dependem exclusivamente do intestino para ser produzida, então hormônios como serotonina, que te deixa mais calmo, como endorfina, que dá prazer. Então se os hormônios estiverem em desequilíbrio e você não estiver absorvendo bem os nutrientes, então você com certeza vai ter mais fadiga. Para deixar vocês com um gostinho de quero mais, eu vou falar qual seria a minha primeira orientação para o tratamento ou até mesmo a prevenção de candidíase. Seja se você já tiver ali com cândida ou se você estiver suspeitando de cândida, você pode tomar essa conduta do mesmo jeito, que é a associação de pré-bióticos com probióticos. Eu vou falar mais no próximo vídeo, vou explicar o que são pré-bióticos, quais são os alimentos que têm probióticos, quais são os cuidados que você deveria ter dos probióticos provenientes do leite, como por exemplo o kefir. Vão ter vários detalhes, tá? Então eu espero você no próximo vídeo pra gente falar de alguns passos fundamentais para você se eliminar, né, eliminar de uma vez por toda a Candida albicans, que atrapalha tanto a qualidade de vida e aumenta muito o risco de você ter doenças a longo prazo. Obrigada por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo.